Meu Deus, não fazem isso. Vamos naquilo que é o motivo da nossa conversa nesta manhã de sexta-feira, que são as eleições autárquicas que aconteceram no passado dia 11 de outubro e que mergulharam Moçambique numa crise política. Já acompanhamos os pronunciamentos da Conferência Episcopal de Moçambique, da Ordem dos Advogados, da Embaixada Americana e de outras organizações da sociedade civil a reconhecerem efetivamente que as eleições foram desorganizadas e com indícios claros de ter havido fraude. Qual é o ponto real de situação nesta altura em Moçambique? Bom, o que está a acontecer em Moçambique é que ninguém mais tem dúvida de que essas eleições foram elas feitas de forma a privilegiar a Frelimo. Foram eleições, todas elas eivadas de irregularidades. Estamos a ter aqui o Poder Judicial a mandar a fazer recontagem de muitas autarquias. Em Maputo, o maior município lá da capital, também teve de fazer recontagem dos votos e pela primeira vez há um elemento importante nessas eleições, é que pessoas da própria Frelimo, pessoas que eram ligadas ou próximas ao poder, estão a vir a público e a chamar a atenção e a pedir que haja de verdade eleitoral. Temos o caso do Samito, que é o filho do falecido presidente Samora Machel, que veio a público a dizer que estas irregularidades que aconteceram e que estão a acontecer nada dignifica o partido Frelimo. E ele aponta que elementos da própria Frelimo, elementos da administração eleitoral, elementos dos órgãos de segurança e da polícia que terão participado nesta orquestra toda, e ele faz um apelo para o bem da integridade eleitoral e também pelo bem do próprio partido. Tivemos também aqui os próprios bispos da Conferência Episcopal de Moçambique a fazerem um apelo às lideranças do país, e eles até falam que chamam o Frelimo de partido beneficiário desta crise eleitoral. E aqui eles estão a identificar logo o partido no poder e chamam a atenção e fazem praticamente acusações da Frelimo ter estado a fazer atos para ter vantagens neste processo. Os Estados Unidos também, pela primeira vez, foram muito frontais em usar o termo irregularidades. Quando se fala em irregularidades, nós sabemos que são as fraudes eleitorais. Falou os Estados Unidos, o presidente também, Joaquim Chissano, antigo líder, chefe de Estado, também veio a público emprestar a sua palavra. Portanto, Moçambique está a viver uma crise que penso que vai ser salva, porque temos aqui agora um elemento que é o Poder Judicial a fazer justiça, os tribunais locais estão a mandar fazer estão a anular eleições. Mas, Gama, há um elemento, antes de analisarmos esta questão do Poder Judicial, que está a ter um papel bastante decisivo neste processo. Eu queria que olhasse para a carta pública do filho do presidente Samora Machel, o Samora Machel Júnior. É uma carta bastante crítica ao seu partido e, acima de tudo, a coragem que esta figura teve de abordar de forma muito desapaixonada e a demonstrar que não está nada de acordo com aquilo que está a ser feito por alguns indivíduos do seu partido. Isso não deverá aguçar ainda mais a crise dentro da Frelimo? Correto. Lembrar que o Samora Machel Júnior, popularmente conhecido por Samito em Moçambique, concorreu nas eleições passadas autárquicas, ou melhor, procurou concorrer
e o partido não apoiou. E desde então ele está num quadro de ruptura com a direção da Frelimo. Aliás, muitos barões da Frelimo estão em ruptura com o presidente Filipe Nyusi. E o Samito faz aqui reparos e ele entende que muita gente lutou pela Frelimo e estão a acontecer coisas em nome da Frelimo que mancham o nome deste partido. Ele fala aqui de mortes, de 4 pessoas que foram mortas, assassinadas pela polícia em Chiure, em Cabo Delgado, supostamente por agentes da polícia da República de Moçambique, e ele condena veementemente esta prática, entende que são ações praticadas por pessoas antidemocráticas, antipatrióticas, que estão a exercer atos contra o povo, na qual ele entende que é um povo, e esses atos estão a ser feitos em nome de um partido que todos eles juraram lutar. E Samito é uma figura emblemática em Maputo, por ser filho do presidente, já várias vezes é também olhado como um futuro candidato à presidência da República. Do país, à presidência da República, caso ele um dia quiser, mas ele pelo menos tem, carrega em si esse background e tem muito apoio na juventude, na sociedade civil, olham para ele como uma pessoa da Frelimo, mas com ideias progressivas. E esta carta do Samito mexe com o partido, e a Frelimo acaba por ficar numa situação encurralada em que não vai ter outra alternativa senão mesmo a verdade eleitoral. Agora, falou também aqui a Ordem dos Advogados e que apela até, faz um pedido para que o presidente da Comissão Nacional Eleitoral apresente uma carta de demissão por esses atos sucessivos que aconteceram no país. Depois não é só numa localidade ou numa autarquia, são irregularidades generalizadas, e isto indica que teve, de facto, uma ordem de mando, uma estrutura de mando para protagonizar isso. Por outro lado, também há um dado interessante aqui, é que os tribunais locais, nas quais esses poderes autárquicos ou essas estruturas estão a levar o assunto para ser resolvido, estão a atuar mesmo com justiça. Por quê? Porque estes são juízes de direito, e esses juízes nas autarquias não sofrem muita influência do poder político. É diferente nas eleições gerais. Nas eleições gerais, como também acontece em Angola, o poder judicial, nomeadamente o constitucional, é formado por juízes que são nomeados por indicação política, pelo presidente, pelo partido do poder, pelo tribunal, pelo parlamento. Portanto, acabam por ser juízes políticos. E estes sofrem e aceitam ser submissos ao poder político. Já no poder local, nos tribunais ordinários, esses juízes não têm a ligação direta com o partido. O do administrador municipal, por exemplo, não dá ordens aos juízes, não tem poder de influenciar aos juízes, mesmo até em Angola. Um juiz, por exemplo, do Tribunal de Cacoaco não sofre influência da administração municipal em Cacoaco. E isto vai trazer uma lição para Angola de duas formas. Quando o dia que tivermos eleições autárquicas, vamos ter essa experiência. E, por outro lado, também pode ser um alerta para o partido no poder em Angola nas eleições autárquicas terem o poder judicial local, a nível dos municípios, atuar desta forma independente. Pode ser que, até chegar lá, usem estratégias para tentar ter os juízes essa coragem que está a ser demonstrada por alguns juízes de alguns municípios
não é também o reflexo daquilo que está a ser a reação popular, porque desde do anúncio preliminar dos resultados por parte da CNE, estamos a assistir manifestações todos os dias, principalmente na capital do país, na cidade de Maputo. Não será também a influência deste movimento popular que está, de facto, a destapar aquilo que foram as irregularidades e a demonstrar efetivamente a quem foram dirigidas as preferências do eleitor moçambicano? Não há sombra de dúvida que isto também terá influenciado, porque se nós olharmos quando começaram a surgir essas ondas de revoltas, houveram populares que tentaram até atacar os tribunais que estavam inicialmente sob suspeitas de querer favorecer uma das partes. E isto criou depois um sentimento generalizado, colocando os juízes a estar do lado da verdade e agir com a sua própria consciência. Portanto, houve um efeito para que estes pudessem ganhar assim alguma consciência, e isso, sem sombra de dúvida, foi a saída das pessoas às ruas, porque se o tribunal não atuar desta forma, as pessoas podem não sair depois, não querer sair das ruas e criar um clima menos bom também para a própria justiça. Nós tivemos num caso em Quilimane, que o próprio povo é que foi à procura de uma juíza que indeferiu um recurso da Renamo. Então, nenhum juiz ou nenhum operador de justiça quer ficar depois, quer herdar esse fardo e ter esse antecedente de os populares irem à sua procura, né, por cometerem ou por terem estado a atuar de forma parcial. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,